Bom dia, senhores. Como vão vocês? Bom dia, Bom Silvana, dia, tudo bem? bom dia, Silvana. Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom dia, você que está no canal do CT do YouTube acompanhando mais essa live agora, hoje com o pessoal da C4I. Muito bom. Regrinhas básicas para começar, pessoal. Vai lá, se você não é inscrito do CT ainda, se inscreve agora e já ativa as notificações. E também aproveito para já dar o seu gostei, o seu like também. A gente sempre pede isso, pessoal, porque através dessas ações a gente consegue influenciar o algoritmo do YouTube a compartilhar esse conteúdo com muito mais amigos do segmento. Então, vamos lá, inscrições, se inscrevendo, ativando notificações e dando o seu gostei, tá ok? Perfeito. Bom, estou hoje aqui com essas beldades, esses homens bonitos aqui, né? Só Caraca, que não, né? Com o pessoal bacana da C4I. Bom dia, Alexandre Chaves, tudo bem com você? bom dia, Silvano. Prazer estar aqui novamente, né? Ontem estivemos aí, tive a oportunidade de estar aí no café, né? Para mim, como eu falei ontem, é uma honra enorme falar um pouquinho, contar um pouco a nossa história, né? Enfim, vai ser muito legal, cara. Fantástico. E o não menos bonito, nosso amigo Fábio Ribas. Tudo bem, Fábio? Ô, Silvana, você está conseguindo uma coisa que não é comum. O pessoal diz que eu sou de poucos sorrisos, mas com uma recepção tão calorosa quanto essa, não tem como a gente ficar sério. Mas obrigado pela oportunidade da gente estar aqui no canal. É um canal que a gente respeita muito. Vocês realmente conseguiram se estabelecer como um veículo de comunicação extremamente importante, ágil e principalmente de credibilidade aí para o nosso mercado. E a gente vai ter a oportunidade hoje de falar um pouquinho mais sobre a C4I, sobre o mais residencial e sobre como que a gente pretende ajudar o mercado aí com as nossas soluções. Fantástico. É importante porque a casa é de vocês, né? A gente só existe em função de vocês, do público que está assistindo, da galera do segmento. Então é isso aí. Bom, Alexandre, hoje é um dia de lançamento, né? Então, para poder fazer isso aqui, eu gostaria que você falasse da C4I, o que é a C4I que ela se propõe, né? E depois, manda bala, vamos fazer esse lançamento aí para o pessoal. Fica à Legal, vontade. legal. Bem, eu acredito que tem pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir o café ontem. Então, só para me apresentar aqui, eu sou Alexandre Chaves, sou o CEO da C4I. A gente tem uma proposta de trabalho bem diferente. A gente decidiu, os detalhes das histórias que eu vou citar aqui foram comentadas ontem no café, e hoje o astro maior aqui é o Mais. Mas fazendo um resumo, a gente decidiu, alguns anos atrás, a criar uma onda nova, né? A não copiar modelos de monitoramento existentes no mercado, né? Com o advento de uso de inteligência artificial e uma proposta de serviço totalmente voltada à aplicação e uso da inteligência, né? Eu quero começar aqui também fazendo os meus agradecimentos, né? Agradecimento ao CT, ao Silvano, ao Christian Bisval, a todos os colaboradores que hoje estão aqui assistindo também, prestigiando aí o canal, a nossa equipe comercial, nosso back-office, nossa operação, né? Que se dedica como nunca. Eu falo com muita emoção e empolgação de tudo isso que a gente faz. A C4I é um sonho, foi uma escolha de ter tomado a decisão. Deixei de ser integrador em 2017 para cair de cabeça nesse sonho e hoje tenho a sorte de ter as melhores pessoas, as pessoas certas, as pessoas que acreditam no sonho, estão junto comigo nisso. O Fábio Ribas está aí, vai falar um pouquinho, é um dos guerreiros aí, meu braço direito e esquerdo, que vem ali desenvolvendo um trabalho junto com a equipe, um trabalho fantástico. A gente nasceu por provocação do mercado do varejo, depois nós entendemos que as dores do varejo eram parecidas com o mercado corporativo, o mercado de condomínios, e por último veio o mercado residencial. Também contei a história ontem no CT, o tema do café, eu para todo esse momento do mais residencial que a gente vai falar hoje aqui, decidi ano passado me mudar para uma residência de rua no Morumbi, né, para ser usuário daquilo que a gente acredita, né? Hashtag Eu, Alexandre a cobaia. pois é. E
Isso para mostrar, assim, de forma muito clara, né? O CEO da empresa acredita naquilo que vende, acredita nas pessoas, acredita no serviço, é usuário do trabalho. Minha família hoje é protegida por nossa estrutura, né? E é isso que a gente quer levar agora para o mercado e colocar isso à disposição dos consultores, dos integradores, instaladores, pessoas que vão se identificar com o sonho, vão se identificar com o projeto e surfar onda junto com a gente aí desse novo momento que a gente está trazendo aqui hoje para todos. Aí passar aí para o Ribas aí para poder falar um pouco aí das coisas. Bom, vamos embora então. Eu estou aqui para falar um pouco mais a respeito da solução propriamente dita e a gente vai ilustrar tudo o que eu tenho para dizer em cima de uma apresentação. Então, eu vou colocar a tela aqui para compartilhar e vamos falar um pouquinho aí a respeito do mais residencial e o que é que ele efetivamente se propõe a fazer, porque que a gente entende que ele pode ser diferente. Ô Ribas, fala só um pouquinho só sobre você, sobre o sonho. Eu estou na C4I, eu sou o head hoje de estratégia e inovação. Cheguei na C4I há 3 anos, vim de um mercado completamente diferente, me apaixonei pelas questões da segurança, me apaixonei, acho que também pelo momento que eu peguei desse mercado de intensa transformação, intensa renovação. Sempre gostei muito de desafio e de pensar fora da caixa, e esse mercado me permite esses desafios constantemente. Então, sou um cara extremamente grato e feliz por tudo que a gente tem feito, tem desenvolvido, pelos desafios que vêm sendo enfrentados, pelas expectativas que a gente tem e principalmente pela questão da gente poder efetivamente ajudar as pessoas, né? E o Alexandre fala que a gente faz parte de um time de apaixonados ali, né, pelo projeto. Eu sou um desses apaixonados e agradeço todos os dias por isso. Mas também não vou ficar falando tanto de mim, vamos falar do mais aqui, que é o que interessa para o público. O pessoal está me perguntando aqui no ponto eletrônico se você também se apaixonou pelo Alexandre. Não sei de onde veio essa pergunta, tá? A resposta é não, mas eu só posso falar por mim, eu não posso responder por ele, tá? Então, eu não sei. Da minha parte, eu garanto que não. Mas vamos lá. Vamos começar a falar aqui a respeito do mais. Então, ele foi um produto que a gente estabeleceu tendo como objetivo o mercado residencial. Como o Alexandre comentou, a gente atua em outros segmentos, né, corporativos, condominiais, prediais, etc. E o que aconteceu é que o mais surgiu por uma provocação dos próprios clientes que a gente atendia no corporativo. Quando o pessoal entendia a nossa proposta diferenciada de monitoramento, eles chegavam e falavam assim: eu quero isso para minha casa também. E aí, durante algum tempo, a gente fez isso pontualmente, mas a gente entendeu que existe um público, que normalmente é um público de alta renda, um público que tem necessidades especiais aí de segurança, que demandava uma solução como essa. E a gente resolveu transformar isso num produto, com algumas características já bem definidas e que agora a gente vai apresentar. A primeira coisa que a gente tem para falar é a respeito do conceito do monitoramento, né? O que é o monitoramento tradicional? Normalmente, o monitoramento tradicional, ele olha algo que já aconteceu. Então, houve um disparo de um alarme, houve uma quebra de protocolo de alguma forma, e isso fez com que o monitoramento fosse acionado. Só que essa visão, ela meio que olha para o passado, né? Você acaba buscando um esclarecimento e não uma prevenção. O que é o nosso conceito?
O nosso conceito é a gente atuar de uma maneira diferente, uma maneira preventiva, uma maneira proativa. A gente tem hoje tecnologias que a gente emprega nas nossas soluções que nos permitem atuar dessa forma, que nos permitem evitar o risco. Então, esse é um conceito que a gente entende como sendo de monitoramento. Muitas vezes a gente conversa, principalmente no mercado corporativo, com as pessoas, e aí as pessoas falam, eu tenho monitoramento. Quando você vai entender um pouco melhor como essa pessoa está monitorando, ela fala, eu gravo as imagens por X dias, eu tenho X câmeras que ficam gravadas por X período de tempo. Isso é importante para você esclarecer os fatos, mas no nosso conceito, isso não é monitoramento. O monitoramento ele tem que ser, acima de tudo, ativo, né? Ele tem que ter uma proposta clara de aumentar efetivamente o nível de segurança. E aí, por que a gente criou mais? Né? Eu falei anteriormente que a gente foi provocado e as pessoas diziam que queriam o que a gente oferecia no mercado corporativo para o mercado residencial. E a gente foi entender como funciona esse mercado residencial, o que as pessoas desejavam, quais eram os sentimentos que elas tinham, o que seria um produto ideal para que elas consumissem e, principalmente, para que elas se sentissem efetivamente atendidas. Então, uma das primeiras coisas que a gente viu e que as pessoas têm essa percepção clara é que, normalmente, as soluções existentes elas não oferecem a possibilidade de personalização. Os clientes, eles invariavelmente se sentem mais um, né? E o que a gente vê e o que a gente sabe é que não é assim. A personalização ela é necessária, principalmente quando a gente fala de necessidades e particularidades de segurança, porque você não pode tratar da mesma forma um cliente residencial, um comércio, uma indústria, um condomínio, as necessidades, as rotinas, é tudo completamente distinto. E aí, mesmo quando a gente foca especificamente no mercado residencial, ainda assim você tem particularidades completamente distintas. Você tem que analisar o ambiente externo onde está essa residência, se é um local com mais fluxo de pessoas ou menos fluxo de pessoas, como que acontece a casa, qual é o nível de vulnerabilidade, o quanto ela tem de área externa, o quanto tem de características que têm que ser observadas a partir do momento em que as pessoas convivem ali e têm ali o seu maior bem, que é a sua família, né? Então, essa personalização ela é importante, você entender o que efetivamente aquele cliente precisa, ou como ele quer ser atendido. E você, obviamente, desenhar uma solução de acordo com isso. Uma outra coisa que a gente identificou é que esse tipo de cliente que tem soluções, que tem necessidades, melhor dizendo, específicas de segurança, ele precisa de proximidade. Ele não pode, não quer e não gosta de se sentir atendido por uma central de call center, por um atendimento padronizado, frio, um script seguido e principalmente se ele tiver num momento de risco. Então, o que a gente faz leva em consideração também essa proximidade com o cliente, esse atender, essa sensação que ele tem de poder contar quando ele necessita, com alguém que conhece as necessidades dele, que tem tudo isso bem documentado, bem treinado, que sabe como tem que proceder e que está ali disponível e, principalmente, atento ao que está acontecendo dentro da residência dele. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma proposta de um serviço premium, que é para um tipo de cliente que valoriza soluções diferenciadas, que precisa dessas soluções e que ele entende que ele alcançou
um, um padrão de vida, enfim, um status que faz com que ele precise de um nível de atenção diferente. E com isso, é óbvio que a nossa proposta, o nosso produto vai acabar custando um pouquinho mais, mas a gente também traz incorporado nos nossos serviços tecnologias que estão disponíveis e que normalmente o pessoal não utiliza nas soluções tradicionais porque eles estão navegando naquele oceano vermelho de guerra de preços. E quando você fala de guerra de preços, você remete a custos. E quando você fala de custos, você quer a solução normalmente mais barata possível. No nosso caso, a gente não quer a solução mais barata possível, a gente quer a solução mais efetiva possível. Então, a gente está o tempo todo atento a tudo que a gente pode fazer para melhorar o que a gente entrega ou, parafraseando o próprio produto, para entregar mais. Aí, vamos falar um pouquinho do que o pessoal está curioso, né? Como funciona? O que efetivamente O é... Ribas, Pois não. só fazendo uma observação, na verdade uma inserção, a gente acabou não falando, Silvano, a gente vai fazer aqui, evidentemente, a gente em respeito às pessoas que estão nos assistindo, às quais eu agradeço a presença, nós, em respeito, nós não ficaremos olhando as perguntas que estão sendo feitas. Eu sei que essa é um dos drives do nosso amigo Silvano, né? E aí a gente vai tentar, ao final, responder todas possíveis e eventualmente, se não houver tempo, né? Se não houver condições de nós respondermos todas as questões, aqui tem o meu compromisso, o nosso compromisso, de nós posteriormente respondermos e fazermos contatos com todos, tá? Então, fiquem tranquilos, ao final a gente vai tentar responder todas, mas se faltar alguma, a gente posteriormente responde, tá? Isso vocês podem ficar despreocupados. O pessoal por enquanto tá calminho, não tá perguntando muito, ele tá primeiro escutando vocês aqui. As perguntas ainda não começaram, mas só para vocês terem uma ideia, temos audiência até do nosso amigo Heleno Bueno da Silva, né, que está em Querétaro, no México. Olha que bacana. Né? Poxa então, vida, que legal. Bem legal. Muito que bom. Legal. O resumão, Audiência internacional. Isso só aumenta a responsabilidade. Eu sempre comento com o pessoal, a minha missão como CEO da empresa é levar esse nome e essa bandeirinha aqui, ó, para todo o mundo. É só isso que eu quero fazer. Esse é o tamanho do nosso sonho. E para isso a gente está com as melhores pessoas e o sonho realmente é grande. E comentando um pouquinho rapidamente a respeito do que o Fábio estava falando agora no final, a questão está bem clara, né, a missão. Não é uma questão de você até trabalha com produtos de baixo custo, produtos do dia a dia, né, mas a aplicação, o processo, a gestão, isso que dá o diferenciado, né? E muitas vezes para o cliente que vocês estão trabalhando, independente do nível até do bolso dele, né? Que com o aumento, com o crescimento dessa plataforma de vocês vão acabar alcançando uma pessoa de classe média, algo do tipo, que tem a necessidade da segurança que vocês vão estar levando, né, nessa plataforma de vocês. Então é uma questão simplesmente de adequação para quem vai fazer sentido isso. Perfeito. Até eu estava vendo uma live com o Kleber, né, parceiro de vocês aí, apresentador do Café com Segurança, e ele estava falando a respeito dessa questão do valor, né? Que não adianta você pensar muitas vezes em caro ou barato. Se você pagar R$10 por alguma coisa que não te serve para nada, isso é caro. Você precisa ter realmente algo que te atenda nas suas necessidades. E é essa que é a nossa proposição, é atender às necessidades do mercado, dispor do nosso conhecimento, e aí a gente está falando de conhecimento técnico, conhecimento operacional, a nossa entrega efetivamente para que a coisa seja a melhor possível. Mas eu conheço o mercado há muitos anos e o que a gente observa, Silvano, que há mais de 20 anos aí, todo mundo, quando vai iniciar um negócio, copia o modelo já existente, né? Isso é o que a gente observa hoje, né? Assim, é um mercado que muito pouco
se transformou. É um pouco do que eu falei ontem também, né? Tem uma questão técnica, uma questão de física que se aprimorou muito, mas esse lado humano, né, de entender o momento, entender que as coisas mudaram, né, que o mercado hoje é outro, que as pessoas têm outros níveis de necessidade, isso poucos têm parado para poder analisar, né? Eu acho que esse é um tema que a gente identificou e evidentemente vem colocando isso como um mantra aí do nosso trabalho. E também a gente vai ver que a gente integra a tecnologia com seres humanos. A gente não deixa só a tecnologia resolvendo tudo. E eu vou explicar aqui no decorrer da apresentação o porquê que a gente faz isso. Então, como que funciona mais? Primeira coisa, a gente se baseia em algo que é natural, que acontece no nosso próprio corpo. Os olhos veem, então, mas quem identifica é o cérebro. Os olhos eles estão vendo, mas quem está identificando aquilo que está acontecendo é o cérebro à medida em que ele aprende. Então, quando a gente nasceu, a gente enxergava, mas não conhecia, porque a gente teve que aprender a identificar. E isso aconteceu através dessa integração entre olhos e cérebro. Qual que é o conceito? É a mesma coisa. É integrar câmeras de segurança, normalmente câmeras já existentes, isso é uma coisa interessante, para a nossa plataforma de inteligência, onde essas câmeras fazem o papel dos olhos e a nossa plataforma faz toda a parte de reconhecimento, classificação e etc., para poder gerar os alertas precisos nos momentos adequados de acordo com aquilo que a gente busca. Então, a gente está falando aqui de utilizar a inteligência artificial a nosso favor, uma das áreas específicas da inteligência artificial, que é o Deep Learning, e fazer com que a gente tenha resultados diferenciados. Então, aqui a gente tem alguns exemplos simples, mas que são extremamente pertinentes para o que a gente está fazendo e mostrando, onde a gente tem uma câmera de segurança convencional conectada na nossa plataforma e a nossa plataforma identificando exatamente aquilo que a gente deseja, ou seja, a presença de um ser humano na cena. Tá? Isso é uma evolução importante, o pessoal que está nos assistindo aí, muitos eu acredito que já tenham conhecimento a respeito de vídeos analíticos, né? O que o Deep Learning faz de diferente em relação ao vídeo analítico convencional? O vídeo analítico, nas versões anteriores, ele trabalhava, ou trabalha, né, com um sistema de variação de pixels. Então, à medida em que os pixels são alterados, ele gera eventos. Qual que era a grande reclamação do pessoal de operação em relação a isso e por que o vídeo analítico ainda, hoje até o café abordou vídeo analítico, né? Mas por que ainda hoje se discute muito em relação a isso? Porque quando a gente fala de gerar alertas, a gente está falando de quebras de padrão. E quando a gente fala de quebras de padrão, pensando em variações de pixel, essas variações elas podem acontecer devido à ação do vento numa folhagem, se a gente pensar em perímetro, por variações de luminosidade, por sombra, por chuva na imagem, por uma série de fatores que acabam gerando eventos que não são efetivamente problemas, o famoso falso positivo. O que o Deep Learning faz? O Deep Learning ele filtra, através de algoritmos, toda essa situação. Você diz para ele, eu quero identificar pessoas, ele vai identificar pessoas. E eu quero identificar veículos, enfim, o que você estabelecer. E aí, além do fato de você identificar isso, você pode estabelecer quais são os critérios que você quer a partir disso. Eu quero identificar pessoas para gerar um alerta imediato no caso de uma intrusão de perímetro. Ok, é uma possibilidade. Eu quero identificar pessoas
a partir de um determinado tempo de permanência na cena, porque o normal nesse local é que a gente tenha fluxo de pessoas e não gente parada. Uma pessoa parada representa um risco. Ok, eu vou conseguir fazer isso. Eu quero contar pessoas na cena, ou para eu saber o fluxo, ou eu tenho um local no qual eu só quero que tenha uma pessoa, não quero que tenha mais do que uma, ou eu quero que tenha sempre mais do que uma, tem que ter no mínimo duas. Enfim, ele te dá uma série de possibilidades adicionais. E a gente traz tudo isso para o universo residencial, para o monitoramento residencial. Isso aí é bastante interessante a partir do momento em que nos permite ter uma assertividade muito maior. E o que é interessante a gente mencionar aqui, que eu falei no comecinho, é com relação à possibilidade de utilização de uma câmera já existente. A gente vê no mercado as soluções até com esses analíticos embarcados hoje nos equipamentos, mas normalmente essas soluções acabam ainda sendo caras para a grande maioria das aplicações, né? E o que a gente faz é trazer isso para a nossa plataforma e processar de uma maneira extremamente confiável, assertiva e que nos dá muita confiança no serviço que a gente presta. Ribas, Pois não. Um exemplo prático, falando do tema do residencial, e aí, novamente, usando até o exemplo da minha casa aqui, é possível que residências tenham uma vegetação no entorno, seria impossível, né, ter um nível de assertividade sem uma tecnologia dessa, sem um recurso desse, né? Porque Exatamente. geraria muito alarme, né? Muito alarme. Né? E como a gente realmente fica com o olhar muito no lado de fora do imóvel, né? No entorno do imóvel, né? Naquela crença de que o nosso drive é fazer uma abordagem antes, né, do problema acontecer, né? Realmente, isso é algo que hoje isso faz realmente toda a diferença aí em termos de prestação de serviço e da qualidade daquilo que a gente entrega. Perfeito, é isso mesmo. E aí, quando a gente vai para o mercado residencial, isso até ontem foi abordado no café que o Alexandre participou, e o pessoal perguntava para ele, inclusive, mais como morador de uma casa do que como provedor de um serviço para monitoramento. Qual que é o ponto de atenção principal numa casa? A gente tem uma questão de extrema vulnerabilidade nas entradas e saídas. Esses pontos a gente tem aí pelas estatísticas, pelos consultores com os quais nós nos relacionamos, pelos próprios históricos que a gente levanta junto aos clientes, e a gente vê, infelizmente, na imprensa. O momento em que você entra e que você sai, ou seja, o momento que você tem o portão aberto, ele te expõe a uma vulnerabilidade. E aí, esse ponto ele tem que ser muito bem atendido na solução para que a gente tenha sucesso no propósito que a gente se impôs. Como é que a gente resolve essa questão da vulnerabilidade na solução do mais residencial? A gente faz um acompanhamento online. Como que funciona esse acompanhamento online? Existe um app, o cliente avisa para a nossa central se ele está chegando ou se ele está saindo, ou seja, o portão vai ser aberto. A gente olha as câmeras externas para verificar se está tudo ok, se não existe nenhum risco que a gente identifica nesse processo, e a gente faz a seguinte análise: se não tiver nenhum tipo de risco, a vida segue, o cliente sai e está tudo bem. Se a gente identifica qualquer tipo de problema, é feito um alerta para esse cliente. Se ele estiver fora, a gente vai alertar e pedir para ele mudar a rota, aguardar um pouco para que a gente possa fazer a verificação do que está acontecendo. Se ele estiver dentro, óbvio, a gente vai alertar para que não saia, né? E
independente disso, a nossa análise não fica restrita a esse momento que ele nos avisou que está chegando. Então, o camarada pegou o app, avisou que está chegando, a gente olhou a imagem, viu que está tudo ok nessa análise prévia e não faz mais nada, de forma nenhuma. O nosso propósito é um propósito realmente sério, como eu estou falando desde o começo, né? Então, a gente acompanha as câmeras existentes na garagem para efetivamente assegurar que tudo correu bem. Então, talvez no momento que a gente fez a análise inicial, não houvesse um risco, mas pode acontecer de algum local que não estava sendo coberto pelas câmeras que a gente avaliou ter sido utilizado para um esconderijo. E aí, a hora que o portão se abriu, o criminoso entrou. E aí a gente acompanha pelas câmeras para ver efetivamente que tudo correu bem, para que o cliente tenha a sensação, e mais do que a sensação, a efetiva proteção que ele busca. E aí, o que acontece? Aconteceu alguma coisa. E agora? O que eu faço? Que até ontem eu estava respondendo o chat na live e alguém perguntou quais que eram os mecanismos de pronta resposta para esse tipo de coisa. A gente aciona a rede de confiança daquele cliente. A gente está falando de clientes que muitas vezes têm até mesmo segurança pessoal, outras vezes tem equipe de segurança do bairro, ou tem o famoso guardinha da rua, que já conhece a família, que já sabe o nome das pessoas, sabe como os procedimentos acontecem. Enfim, a gente não coloca estranhos em contato com a rotina desses clientes. A gente se integra a essa rede de confiança que ele já tem. A gente permite que essa rede de confiança tenha uma atuação mais pontual, mais assertiva, e tudo isso através de protocolos que são criados a 4 mãos com o cliente. E é importante a gente mencionar isso, principalmente quando a gente fala na camada preventiva, que a gente está dizendo, né? Quando a gente fala na camada preventiva, a gente aciona, por exemplo, o guardinha da rua para avisar que tem alguém parado próximo do muro da residência do cliente. A gente pode acionar dizendo que tem um veículo parado numa rua que normalmente não tem ninguém. A gente pode identificar determinadas situações que demandem que essa pessoa vá até lá, não com poder de polícia, mas para entender o que está acontecendo, para entregar aquela sensação de que realmente existe alguém cuidando da segurança. Então, Oi, pois não. Só fazendo um adendo aí, até é bom trazer caso prático, né? Eu até citei isso ontem no café. Uma situação, um carro parou na frente de casa e automaticamente fizeram contato com a minha esposa, checando se ela estava esperando alguma visita. Ela disse que não, desligaram a ligação, ligaram para o Alfa, para o guarda da rua, avisaram ele, prontamente fez a abordagem, nossa C4E acompanhou, né, evidentemente pronta ali para as ações seguintes. Não era nada, né, não era um problema, era uma pessoa que simplesmente parou para atender uma ligação, ajustar o navegador, o Waze, e, graças a Deus não era nada, mas poderia ser alguém estudando, né, a rotina da casa ou aguardando a entrada e a saída das pessoas. Poderia ser. Né? E isso que a gente exemplifica muito sobre o que faz a diferença, né? A diferença da gente tomar uma ação
antes de qualquer ovo quebrado, né? Exatamente. A proposta é essa, é a gente, E essa como eu rede, falei, essa rede é de uma proposta de confiança, integração, né? essa rede de confiança é o próprio cliente que vai te indicar e ele tem algum tipo de limitação com relação a quem ele vai indicar? Não, de forma nenhuma. A nossa proposta é de nos integrarmos a essa rede de confiança. Então, se existe um monitoramento do bairro em que esse cliente mora, e se nós pudermos acionar esse monitoramento do bairro, nós vamos fazê-lo. E aí, se é o guardinha da rua, como foi no caso do Alexandre, a gente também faz. O que é importante é justamente a visão de integração. É que nós sejamos vistos como uma camada que dá para essa rede de confiança justamente o que eles buscam, que é a assertividade, a pontualidade. Até porque eles já chegam, se necessário for, preparados para alguma situação diferente da explicação que foi dada de eu só estava mexendo no meu celular para ajustar a rota no Waze. Então, a gente acaba, de uma certa forma, minimizando bastante o fator surpresa, de o camarada estar passando e, caramba, o que está acontecendo? E aí? Ele já vai melhor preparado, né? E é óbvio que existem situações em que existe a necessidade de acionamento das forças policiais. Então, tudo isso é feito e é acompanhado pela nossa central. Então, toda essa tecnologia, toda essa operação, toda essa matriz operacional que nós criamos, se acontecer isso, como que eu devo proceder e etc. Tudo isso é para que a gente tenha um trabalho efetivo. E aí entra a parte que eu comentei da questão de nós integrarmos a tecnologia com os seres humanos. Tudo que eu falei até agora é suportado por uma central 24/7. E a gente entende que a tecnologia ela é sensacional na questão da detecção. Então, a gente leva todos os mecanismos de detecção possíveis para a nossa central, podem ser centrais de alarme, podem ser as câmeras com inteligência aplicada, podem ser sinais de pânico, para que a gente tenha os nossos analistas avaliando tudo isso, validando as situações e estabelecendo os procedimentos. O que eu acho interessante, e eu acho que nisso a tecnologia, o momento que a gente está vivendo tem ajudado demais, é que, como eu falei, a tecnologia ela é sensacional para a questão da detecção. Os algoritmos eles têm uma performance notadamente melhor do que os seres humanos na questão de identificação, porque o ser humano tem as limitações que são naturais a cada um de nós. Você, em alguns momentos, vai ficar cansado, você vai ter alguma coisa que vai fazer com que a sua mente dê uma fugida, vai te tirar do foco, você vai ter preocupações, você vai ter que se ausentar eventualmente para ir até o banheiro. Você tem N situações que tiram você da capacidade de ficar 100% dedicado àquela mesma situação durante muito tempo. E os algoritmos não têm esses problemas. Eles conseguem olhar uma quantidade absurda de imagens, eles não se cansam, eles não almoçam, não têm fome, não têm problemas de relacionamento, de conta para pagar, enfim, não tem nada que os abstraia, eles são 100% focados. Porém, o ser humano é insubstituível no momento de sentir o calor da situação e tomar a ação necessária de acordo com aquela situação. Então, toda a tecnologia vem para gerar um evento que vai ser avaliado
pelo analista, e tudo isso vai estar já documentado num protocolo que diz, onde isso aconteceu? Por exemplo, na casa do Alexandre. Em que câmera que isso aconteceu? Na câmera externa 2. Tá. O que aconteceu? Detectei uma pessoa, é uma intrusão. Tá, então eu sei onde aconteceu o cliente, em que ponto aconteceu a câmera, o que aconteceu o evento. E agora o que fazer? Então, vai estar tudo desenhadinho lá. Quem que eu aciono? De que forma eu aciono? A gente tem que pensar que existem diferentes eventos e diferentes criticidades. É comum, no nosso caso, que a gente utilize a própria detecção em determinados pontos para que se entendam as rotinas da casa. Então, abriu a porta de acesso dos colaboradores, isso gera uma notificação simples no período de X a X horário para o cliente, porque ele só quer saber que o colaborador chegou. Isso é uma criticidade mínima, o cara recebe uma notificação. Agora, tem alguém no perímetro externo às 2:30 da manhã. Opa! Aí eu não posso gerar uma notificação. Se a pessoa está dormindo, ela vai deixar para ler isso a hora que acordar. Isso está em risco. Eu preciso tomar uma série de outros procedimentos. Eu preciso alertar. Então, para isso, precisa do ser humano capitaneando todo esse processo, porém, com os critérios bem estabelecidos, os protocolos bem estabelecidos. Não fica na cabeça do analista o que ele tem que fazer. Ele tem um roteiro de execução e ele tem todo um treinamento também para proceder de acordo com o que o Exército chama de intenção do comandante, né? Você sabe qual é a missão e você tem que chegar nessa missão. O como você vai fazer vai depender dos recursos que você tem. Então, para isso, a gente tem que ter uma central 24/7 com analistas extremamente capacitados, bem treinados, bem selecionados, bem avaliados para que possam dar suporte a tudo isso. Esse ponto, Ribas, vale reforçar. O mercado, e aí de novo, a gente não está aqui julgando, né? A proposição da C4I, como é diferente, a gente então a gente faz com que a tecnologia dê o primeiro combate, né, nível 1, e o nível 2, né, nós não temos operadores, nós temos analistas. Então, o nível de técnico, né, de skill do profissional que trabalha hoje dentro da nossa estrutura 24/7 também é um nível diferenciado, né? Por isso essa coisa de que nós não buscamos quantidade, mas buscamos qualidade, né? Qualidade, e aí tem que ser dentro de casa para poder gerar valor para o cliente da ponta, que é um cliente extremamente exigente. A gente está falando aqui de um público, né, que tem uma demanda diferenciada, tem uma ostensividade maior, né? Então automaticamente a gente está, né, tudo vai acompanhando, né? Então a gente tem um trabalho, né, um pouco maior, uma dedicação maior, um PC, uma analítica, não só analíticos de vídeo, mas toda a parte de procedimento, ao invés de uma central de monitoramento, onde faz bem o trabalho dela, que é receber um acionamento de alarme, entra em contato com o cliente, ver se manda ou não um ativo lá, né? Acessa aí então as câmeras do cliente, ver se há necessidade de chamar a polícia ou não. A proposta que vocês estão levando é outra história para um público que tem uma outra necessidade, né? Perfeitamente. Há um acompanhamento. É muito melhor do que, por exemplo, colocar ali na frente um homem parado de pé que pode ser rendido, né? O que vocês estão fazendo é a ostensividade de ter alguém olhando para aquela residência o tempo inteiro, usando os recursos tradicionais de mercado, em termos de hardware e tal, mas dando uma solução bem mais completa, né? Exato. O entendimento é perfeito. A ideia é exatamente essa. É a gente entregar uma solução completa que atenda
as particularidades desse público que a gente contextualizou aqui na apresentação. Isso envolve também outras questões, né? Então, a gente já nativamente grava imagens em nuvem para que, se tiver algum tipo de problema com os equipamentos, com as câmeras, enfim, a gente possa ter essas imagens recuperadas a qualquer momento. Isso nos permite também, aqui dentro da cidade de São Paulo, conectar a nossa plataforma ao City Câmeras, né, que compartilha essas imagens com a Guarda Civil Metropolitana, as polícias, etc. E essa questão das imagens em nuvem permite também que esse sistema, que aqui a gente está falando de uma residência, ou seja, estamos falando de muro para fora na questão do preventivo, mas a gente está falando também de muro para dentro na questão do perímetro externo da residência. Mas o fato de a gente estar trabalhando em nuvem, com as imagens também em nuvem, permite que a gente tenha os conceitos de bairros mais seguros, né, de vizinhança solidária aplicada, onde as pessoas compartilham as imagens e crescem, esse tipo de coisa. Então, abre uma série de oportunidades também com relação a isso. Por fim, eu sei que a gente tem aqui um público que é composto em grande parte por consultores de segurança, por integradores, e é importante a gente deixar claro que a nossa ideia é de sermos complementares. Isso eu acho legal da gente falar. A C4I, ela não faz análise de risco, ela não faz os projetos, enfim, que são competências que ninguém melhor do que um consultor de segurança pode fazer. E, da mesma forma, a gente também não instala equipamentos. A gente não tem nenhum tipo de vínculo, de preferência, enfim, por nenhum tipo de fabricante, de equipamento. O que a gente precisa e o que a gente orienta é com relação ao que é necessário para que a gente consiga implementar a solução. Mas, por isso, a gente também entende os integradores como peças fundamentais nesse processo, porque os integradores são responsáveis pela parte de infraestrutura, de solução, de manutenção disso tudo funcionando, porque, no final das contas, a câmera que está lá, o alarme que está lá, eles são os nossos olhos, são os que geram nossos alertas, e é importantíssimo que a gente tenha tudo isso funcionando bem. Então, as engrenagens que a gente está exemplificando nesse slide, elas não são à toa. A gente entende como extremamente complementar, e a gente entende ter a possibilidade de sermos indicados tanto pelos consultores quanto pelos integradores, que fatalmente têm contato com o mercado e têm demandas por um monitoramento diferente, um monitoramento inteligente, como a gente coloca, e até então não sabiam o que indicar, não se sentiam seguros o suficiente para chancelar uma indicação. Vocês operam a parte de monitoramento tradicional de alarme, vocês executam? Monitoramento tradicional, não. Tá. Em nenhum momento. Legal. E esse produto... Mas Silvano, mas só deixando claro, o que acontece a gente usa realmente como alicerce o tema da imagem, né? E todos os dispositivos que evidentemente existem no imóvel, como o tema do alarme, são integrados, né? Mas o monitoramento tratar só com o alarme, né? Isso nós realmente não fazemos. É isso que eu estou querendo entender para o pessoal separar, né, na cabeça deles lá, por exemplo, é uma central de monitoramento que também oferece um produto premium ou é uma empresa de um produto premium?
Né? Então, por exemplo, É uma empresa de um produto premium. exato. Essa é a ideia. Eu tô aqui imaginando, vendo o pessoal que está aqui na live acompanhando, eu tô aqui imaginando a cabecinha deles funcionando, então eu tô pensando o seguinte, pô, legal, então esse cara pode ser meu complementar, mas peraí, se eu sou um integrador, tá fácil. Se eu sou um fabricante de produto, tá fácil. Se eu sou uma central de monitoramento convencional, ele vai concorrer comigo ou não? Ou eu posso ter em parceria, né? Fala, olha, esse meu cliente, ele precisa de um tratamento premium. Esse eu quero que você monitore para mim, a gente faz um bem bolado entre nós de como isso funciona, a parte financeira, comissionamento, enfim. Né? A tratativa convencional ou a tratativa medium, eu cuido aqui. Agora a premium, eu quero direcionar para vocês. Então, porque aí você consegue abrir um leque muito maior. Né? Basicamente todo mundo, como é um produto, eu só conheço vocês fazendo isso dessa forma, né? Como é um produto único, qualquer empresa do mercado pode ser sua parceira, você vai complementar o portfólio de qualquer um deles, então. Exatamente. Faz total sentido. Se encaixa o que a gente está falando aqui do residencial, né? Ele chega a se encaixar num residencial vertical? Um prédio? Boa pergunta, aliás, excelente pergunta. A gente lançou isso pensando nas residências propriamente ditas. E aí, lógico que a gente não quer ser não quer ter a pretensão de chegar e falar eu sei tudo, vou lançar dessa maneira. A gente tem uma rede de pessoas nas quais nós confiamos e que servem de benchmark para a gente, validando os nossos conceitos, né? O que você acha disso, o que você acha daquilo? E a gente tem provocações aí para ir para o vertical, como você comentou. Existem algumas situações que são diferentes e a gente está, nesse momento, trabalhando um produto específico para esse segmento. A gente tem, para falar a verdade, hoje a gente tem algumas soluções implementadas que foram feitas de uma maneira customizada 100%, mas a gente está indo para um momento de produtização realmente de algumas coisas e a gente quer ter uma apresentação do mesmo estilo dessa que a gente acabou de fazer, voltada para um produto do segmento vertical, né, que seriam os condomínios. Isso está em curso, em breve a gente vai ter novidade e é óbvio que a gente vai estar aqui no canal do CT para falar a respeito disso também no momento correto. E para fechar o ciclo de... É isso que eu ia falar, o compromisso aqui da gente voltar para lançar o produto aqui. Aliás, todos os lançamentos a gente vai voltar aqui, Silvio. Legal, gratidão eterna. Agora, para fechar o ciclo de perguntas nesse sentido, eu consigo levar isso para dentro de um condomínio residencial horizontal? Então, eu tenho casas de um condomínio, né? Porque é muito fácil entender esse conceito para um imóvel que fica na rua. Mas a gente também tem problema dentro de um condomínio fechado, né? Histórias não faltam, de todo tipo, entendeu? Não necessariamente do cara ir assaltar, mas o cara ir lá pegar um cortador de grama sem querer esquecer de devolver, né? Enfim, a molecada aprontando e tal. A gente consegue levar isso para dentro de um condomínio horizontal também, de casas? Consegue. Seria uma expansão, né, do que a gente falou, no sentido de ter um compartilhamento de mais imagens, que seriam imagens do condomínio, mas a gente tem iniciativas nesse sentido já implementadas e com sucesso. Show de bola. Ô Silvano, eu queria só, ainda nesse slide aqui, deixar um pouco mais explícito que todo esse esforço que a gente está fazendo aqui com o CT é justamente para nos apresentar, para colocar a C4I no radar dos consultores, dos integradores, dos instaladores, parceiros, pessoas que simpatizem com o nosso sonho, com a forma como a gente presta o nosso serviço, né? A gente tem essa questão muito de respeitar o espaço de cada um, né? A gente nasceu com esse propósito de não ser o clínico geral, né? Que eu falei muito ontem no café sobre esse termo do pessoal que quer fazer tudo.
a gente entende que fazer tudo não dá para fazer direito. Então, a gente tomou a decisão em 2017 de abrir mão eu em especial, deixei de ser integrador para me dedicar exclusivamente ao tema da C4I, né? Então, e fazer com que fôssemos os melhores na parte do monitoramento inteligente, né? No uso da inteligência, no uso das tecnologias inovadoras, nessa história da sensibilidade do lado humano, né? De ouvir o mercado, de ouvir as pessoas, de ser usuário daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, os consultores, integradores, instaladores, outros players de monitoramento que entendem que, em algum momento, se tiverem desafios premium, que é muito complicado querer, dentro de uma operação comum, tentar aplicar um conceito desse premium. Se você não tem realmente uma estrutura e pessoas setadas para isso, realmente a coisa não vai, né? E eu quero também, nessa história da gente respeitar os profissionais, é que dentro do nosso trabalho, o que acontece, à medida que isso agora vai ser expandido, né? A C4I começa agora começa a fazer uma ampla divulgação do mercado, né? E virão, com certeza, situações clássicas que nós vamos qualificar lá dentro da nossa empresa, né? De clientes que vão precisar de consultores, clientes que vão precisar de integradores, né, que não tem instaladores, que não tem pessoas que mantêm suas câmeras, e aí a nossa política de reciprocidade, né? Então, as pessoas que eventualmente que acreditam no projeto, estão com a gente, elas vão ser acionadas. A gente também acredita muito nessa coisa dos aspectos da regionalidade, né? Se a gente tem uma demanda em Curitiba, né, de algum cliente que quer o nosso trabalho lá, e falta a ele ainda o expertise, falta a ele ainda o projeto, a consultoria, falta a integração, faz mais sentido que isso tudo aconteça localmente, né? Então, a gente poder indicar, recomendar que ele contrate um integrador, um consultor naquela região, então logo tudo isso esteja resolvido, aplicado, instalado, entra a camada da C4I com o serviço e com essa adição da tecnologia. Nós temos uma política comercial pronta, que a gente, à medida que as pessoas que quiserem, os consultores, integradores e instaladores, quiserem mais informações, poderão fazer contato com a gente para que a gente marque uma reunião, apresente a política e, evidentemente, estreite o relacionamento para a gente poder ser uma opção, ser uma possibilidade aí dentro da vida desse mercado que a gente ama tanto. Legal, daqui a pouco a gente vai colocar aí os contatos de vocês para o pessoal que quiser procurar vocês, né? Apesar que não é tão difícil achar a C4I na internet, mas a gente vai passar os contatos aí para o pessoal ao final. Então é isso aí, que legal. Você que é integrador, você que é consultor de segurança, você que tem uma empresa de monitoramento, agora pode atingir aquele cliente, né? De repente você foi fazer uma instalação 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas não conseguiu dar a solução que ele gostaria, né? Nesse nível de atendimento. Isso é fantástico. Manda, show de bola. Pode mandar bala. E só complementando rapidinho o que o Alexandre falou, né? Da gente respeitar o espaço de todo mundo, a gente se coloca realmente como especialista em monitoramento e respeita os especialistas nas determinadas áreas, né? Os consultores, os integradores, etc. E principalmente a gente tem isso como pilar da nossa empresa, porque a gente aprende muito trocando informações, a gente é testado. Então, só para exemplificar, um tempo atrás, um consultor que é usuário dos nossos serviços, né, num dos projetos deles, chegou para mim e falou assim: ô Fábio, eu queria fazer um teste com relação à C4I. Dá para a gente agendar um dia, um horário, para vocês ficarem atentos, para a gente poder fazer teste? Aí eu olhei para ele e eu falei: dá, mas eu não quero que a gente agende, não. Eu quero que você faça sem me avisar, porque o que eu estou me comprometendo com você é entregar o resultado. Então, eu não quero varrer a casa porque eu sei que você vai me visitar. Eu tenho que estar com a casa limpa para o momento que você chegar, seja quando for. Então, essa é o nosso entendimento. A gente aprende muito, a gente gosta dessa situação, desse tipo de provocação, e a gente entende que o nosso papel é estar preparado para a missão o tempo todo.
Não é, eu acho que vai acontecer, então vou ficar prestando atenção a partir de agora. Não, a gente não leva em consideração isso. A gente tem que estar preparado, focado o tempo todo. Aí, agora, só fiz esse adendozinho aí. E agora eu vou passar um videozinho rápido de resumo de tudo que a gente falou até aqui. Quanto mais alto o seu padrão de vida, maior sua preocupação com segurança. Por isso, certamente sua casa tem câmeras, mas elas te protegem como deveriam. Conheça o Mais, monitoramento analítico, inteligente e sistêmico. O Mais transforma suas câmeras, adicionando inteligência e tecnologia. Isso acontece porque suas câmeras são conectadas à plataforma em nuvens do Mais, onde é feita a análise inteligente das imagens, gerando registros e alarmes a partir de detecções precisas. Tudo isso gerenciado por uma equipe extremamente qualificada, que só notificará o responsável em ocorrências concretas, porque sabemos o quão ruim seria ser alarmado por conta de um gatinho. Para acompanhar tudo isso de forma fácil, rápida e intuitiva, o Mais tem um app onde é possível acompanhar as câmeras de sua casa, manter a rotina de entradas e saídas e contar com um atendimento premium 24 horas por dia, 7 dias por semana. Infelizmente, no Brasil é muito comum abordagens em entradas e saídas de residências. Com o Mais, isso é resolvido de uma forma muito simples. No momento de sua chegada ou saída, ative o chamado pelo app. A equipe 24 horas do Mais acompanhará as câmeras autorizadas e te orientará sobre o nível de segurança, fazendo com que nenhuma surpresa ruim aconteça. Simples, né? Proteja sua casa e sua família do jeito que você merece, com o monitoramento inteligente Mais. Solicite um contato agora pelo site c4i.com.br/mais. Então é isso. Agora, acho que o Alexandre pode falar um pouquinho aí a respeito da C4 e estamos abertos aí a continuar com a nossa conversa. Eu vou Pode falar tirar a uma apresentação coisa. já? Silvano? A gente pode desligar a apresentação? Sim, podemos. Legal. Ô Ribas, Pronto. ô Silvano, eu confesso que eu não canso de me emocionar com a apresentação, né? Com isso que sintetiza. Foram muitas horas aí de muito trabalho com toda a equipe, né? Até tarde, muito empenho. Eu falo que eu tenho o privilégio hoje de estar fazendo aquilo que eu amo. Eu vejo essas apresentações aqui, determinadas histórias que a gente conta, meu coração bate mais forte. Isso é muito legal, muito gratificante. Eu até mencionei ontem no café, né? Comecei agradecendo a quem não acreditou, né, no sonho, quem não acreditou no projeto, né? Isso só estimulou a gente, só fez com que a gente realmente se dedicasse, se desdobrasse realmente para fazer o nosso máximo, né? Então, isso realmente fez toda a diferença, né? Então, a quem não acreditou, meu muito obrigado, né? E realmente essa história de tudo isso se resume, que a gente está aqui discutindo, na questão da família, né? Eu falo que o mercado ele prega muito essa história do colocar o alarme dentro da casa, e eu falo que é muito grave, sim, você ter a sua casa invadida, né? Mas muito crítico é você acordar de manhã cedo com pessoas indesejadas dentro do imóvel, né? E com a sua família ali dentro. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Um cenário terrível, né? Até o Kleber mencionou de um amigo comum aí do mercado que citou alguma história que os meliantes ficaram um período muito grande de tempo junto com a família, né? É o pior pesadelo que pode ter, né? Então, essas histórias todas, isso tudo realmente foi o nosso combustível para a gente poder traduzir isso em um coração, né, no bico da chuteira, e falar, vamos fazer alguma coisa. E eu estou aqui hoje com a minha família, com esse serviço, né, sendo usuário dele, e realmente comprometido e certo de que a gente estamos só no começo da jornada e com muita coisa boa aí para encantar aí o mercado. O pessoal
fez algumas considerações aqui que eu não trouxe até o momento, eu acho que a gente nem cabe, na verdade, trazer agora, que diz respeito a qual é o tipo de câmera que vocês precisam, qual é o tipo de internet que tem que ter, como é que vocês suplantam tudo isso, até referente a LGPD, né? Teve alguma pergunta do tipo, mas isso eu entendo que também é uma questão que é melhor conversar um a um aí, explicar, porque vocês deixam muito aberta a questão da tecnologia, ao formato que isso tudo vai funcionar, é muito mais uma adequação ou uma complementação que vai ser necessário, né? Então isso é fantástico. Tenho só uma pergunta também que veio, na verdade, pelo WhatsApp de uma pessoa do mercado me perguntando o seguinte: vocês chegam no nível de, por exemplo, fazer um acompanhamento, vamos supor que vai um limpador de piscina e a pessoa não está na casa dela ou ela está na casa dela, né? Fazer acompanhamento desse cara, entrada, saída dele, ver se ele está se comportando direitinho, abrir a porta para ele entrar e sair. Você chega a esse nível de monitoramento? Existe essa possibilidade, sim. As possibilidades, elas são imensas, né? Felizmente a gente tem um momento que a gente está vivendo que nos permite incorporar novas funcionalidades e novas tecnologias de acordo com aquilo que é necessário. E aí o que a gente faz é justamente, acho que esse talvez seja o nosso pulo do gato, entre aspas, é a expertise de entender o que faz sentido para aquele cliente e aplicar efetivamente o que ele precisa. A gente poderia dizer então que o produto que vocês têm na caixinha para vender não é um modelo qual câmera, quantas câmeras e qual alarme. A caixinha que vocês têm para oferecer é o seguinte: estamos levando a segurança. Estamos levando a sensação de segurança em alta escala para essa moradia, para essa família. É resultado. Primeiro, você sair do ponto A para o ponto B. Se você vai a pé, de ônibus, de metrô, de foguete, o que a gente precisa só é saber qual é a necessidade, mas é resultado. É uma solução mais, o Silvano, também colocando de uma outra forma, para sintetizar, ela é o primeiro passo de uma longa jornada, né? A gente tem hoje a solução para um start. Esse seria o nosso chão de fábrica, o mínimo, para a gente começar a conversa. E a partir dali, tem N possibilidades de situações, de customizações, de situações aí que podem ser conversadas e discutidas. Tem um tópico que eu até quero deixar claro, talvez possa ter gerado dúvida em uma fala do Ribas, lá de trás, sobre a questão dos nossos processos e procedimentos. Tem as questões internas nossas, a metodologia, a forma como a gente faz, mas a parte é que com o consultor, quase sempre quando existe um imóvel com o consultor, a parte da construção das regras do jogo, elas são feitas a 4 mãos com o consultor. Às vezes a gente segue a cartilha às vezes não, a gente segue a cartilha do consultor. Se o consultor Na verdade, entende, tem que fazer assim, tem que fazer assado, a gente segue essa cartilha, não é a nossa cartilha. A gente tem a nossa cartilha do lado de dentro, né? Do como o nosso analista tem que tratar as coisas, né? E responder qual é o entregável, mas essa coisa de como a gente vai tratar aquela família vai partir muitas vezes tendo um consultor envolvido do trabalho dele, né? Isso que vai ser o combustível para o nosso. Fechado. Ia falar, Ribas? Não, que é exatamente isso que você colocou. Quando tem o consultor envolvido, a gente entra na camada realmente do entender, resolver e aplicar, né? E tudo isso já vem bem definido. A última questão que eu tenho, até para, de repente, se vocês quiserem encerrar, né? Eu gostaria muito de saber, aquele ladrão da animação foi inspirado no Sr. Christian Visval? Porque era parecido, viu? Ah, é? Olha, eu não tinha identificado essa semelhança, até porque o ladrão me parece um pouco magro. E o Christian atualmente não está numa forma física tão avantajada. Porque, na verdade, mostrou o ladrão da cintura para baixo, né? Não mostrou a parte abdominal ali, entendeu? Deve ter sido por isso. O pessoal está pedindo bastante os contatos de vocês aí, né? Como é que eles fazem para encontrar vocês? Tinha no último slide, né, Ribas, que a gente acabou tirando. Pode falar que eu vou colocar aqui no chat. contato@c4i.com.br e o site é c4i.com.br/mais-residencial. Perfeito. E na própria página do site, que aliás eu convido a todos aqui para poder
acessar o site, tem muita informação lá legal. O site acabou de sair do forno, tá com aquele cheirinho de bolo que acabou de sair acabou de ficar pronto. E lá também tem as redes sociais, tem os botõezinhos das redes sociais, inclusive do WhatsApp. Então, qualquer pessoa que tecle ali, automaticamente vai ter um retorno imediato ali, um retorno rápido da nossa equipe. Silvano, e a gente está aqui à disposição. Se você quiser colocar na tela aí, que eu compartilhe a tela mais uma vez, está o slide pronto aqui, só para ficar eu já coloquei no chat, está lá no chat do YouTube, é só clicar então, já vai abrir direto. Perfeito. Legal. Todas as questões que não foram respondidas, a gente vai responder posteriormente. Fechado. Meu medo quando o Silvano falava mais uma pergunta é que ele fosse perguntar se eu tinha me apaixonado pelo Alexandre de novo, se ele ia querer testar essa tese. Voltar. Na verdade, eu não vou perguntar, porque isso já está implícito, né? O sorriso de vocês dois, quando a gente toca nesse assunto, já está implícito. Melhor a gente não tumultuar mais, porque de repente alguma esposa está assistindo aqui a live, pode complicar para vocês, não tem problema. Gente, olha, fantástico. Eu acho que o que fica aqui de resumão, né, de leitura, que é muito legal. É um produto que ele tem, até quando você fala do sonho, né? O sonho não é o sonho de gerar um produto que resolva um problema, né? E cada vez mais o mercado tem buscado essas especializações, né? Os cirurgiões que resolvam o problema ali, aquele ponto específico. Então, é um produto premium, todo mundo pode ser teu parceiro, não há... todos os níveis de mercado conseguem trabalhar com a C4i, né? De forma complementar, isso é muito legal. E não tem uma plataforma fechada de tecnologia, de qual é a marca, qual é a forma. Vocês vão se adaptando a tudo isso. Isso é muito legal. Então, espetáculo. Espetáculo. Algum recado final que vocês querem deixar para o pessoal? Acho que o recado eu falo e o Alexandre encerra no... Não, eu acho que é só realmente agradecer aí a presença de todos que puderam estar aí. A gente vai estar à disposição para responder tudo, né? A gente está passando por um momento delicado agora nas nossas vidas, mas daqui a pouco tudo isso vai passar. A gente tem trabalhado bastante e tenho certeza que tem muitas coisas boas que a gente vai conseguir fazer juntos aí no mercado. Quero só agradecer a todos aí. Do meu lado também, esse agradecimento final, agradecer aí o tempo que o pessoal se dedicou para acompanhar a live. A gente fica com aquela falsa sensação de, pelo momento, todo mundo tem tempo de sobra. A gente sabe que não é o que está acontecendo, está longe disso. Então, todo esse pessoal que separou um pouquinho de tempo para nos acompanhar merece o nosso agradecimento. Agradecer também vocês aí do CT, que entenderam que a gente está adequado ao propósito de vocês também de divulgar algo que pode fazer total sentido ao mercado. A gente acredita muito nisso. E como o Alexandre colocou, a gente fica à disposição. A gente é extremamente acessível nesse ponto. A gente procura responder sempre tudo de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito rápida. E a gente vai estar à disposição e todas as perguntas que tiverem no chat vão ser respondidas individualmente posteriormente. E também, o pessoal que quiser entrar em contato conosco, estão aí os canais de comunicação e a gente fica à total disposição. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Perfeito, então. Bom, pessoal, é isso aí. Então, você está acompanhando a gente pelo canal, né? Muito obrigado pelo seu tempo até agora. Não se esqueça que a gente tem hoje às 17 horas uma live com o pessoal da Astra falando sobre como é que está a vida dentro do condomínio, inclusive trazendo um infectologista para debater com a gente aqui situações pontuais, situações com relação a esse momento, uma oportunidade ímpar, né, dentro do nosso segmento, de poder ter acesso a esse tipo de pessoa. Então vamos aproveitar, participem aqui hoje às 17 horas. E meu amigo Fábio, meu amigo Alexandre, obrigado por estarem aqui com a gente, muito obrigado por tudo. E a gente vê vocês aí daqui a pouco na nossa próxima live aí, no nosso próximo bate-papo, tá bom? Beleza, Beleza, meu. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.